Roubar dos ricos e dar aos pobres é conhecido como a filosofia de Robin Hood. Uma das primeiras histórias registradas ocorre por volta de 1450. Essa história é conhecida com o título de Robin Hood e o Monge. É uma história violenta, em que Little John e Robin Hood compartilham o papel de protagonistas. Os dois amigos saem da floresta de Sherwood, a caminho de Nottingham, para ir à igreja. No caminho, eles discutem sobre habilidades de arco e flecha. Little John sai furioso de volta para Sherwood Forest, enquanto Robin continua para a cidade. Robin é então reconhecido por um monge em Nottingham, que tenta prendê-lo. Robin Hood mata 12 homens do xerife de Nottingham, antes de tentar matar o xerife, mas sua espada quebra na cabeça do xerife. O xerife captura Robin Hood, e a notícia se espalha. Então Little John, depois de viajar com os homens de Robin para Nottingham, decapita o monge que havia reconhecido Robin, e seu companheiro, corta a cabeça do assistente do monge. Little John e os homens de Robin resgatam Robin Hood e o libertam. Outra história inicial de Robin Hood é datada dos anos 1470. Nessa história, Robin é encontrado por um caçador de recompensas, fora de seu acampamento. Os dois têm uma competição de arco e flecha, antes de lutar a sério. Robin mata o caçador de recompensas, antes de mutilar o rosto do homem morto com uma faca e decapitá-lo. Robin pega a cabeça decepada, e a coloca na ponta de seu arco. Ele usa isso como disfarce para visitar o xerife da cidade, e receber o prêmio da recompensa pelo caçador que ele matou. Você pode notar que, em nenhum desses contos, Robin Hood rouba dos ricos para dar aos pobres. Isso não é uma motivação tão grande para Robin, quanto as pessoas pensam atualmente. Na verdade, Robin nunca faz isso de forma tão literal. Em vez disso, rouba de pessoas que ele vê como se beneficiando do rei corrupto, e dá a pessoas que ele considera moralmente aptas para receber os despojos, pobres ou não, e mesmo isso ocorre apenas ocasionalmente ao longo das histórias. O foco está mais nas várias travessuras, lutas e fugas miraculosas de Robin Hood. Este vídeo se baseia no artigo do professor Jeppe von Platz, que examina as implicações de justiça nas histórias de Robin Hood. A justiça distributiva é um conceito que lida com a ideia de como custos e recompensas são compartilhados ou não, por qualquer comunidade dada. Vejamos um exemplo desse conceito de justiça distributiva. Se dois padeiros fazem cada um uma camada de um bolo que possui duas camadas, e depois vendem esse bolo, eles provavelmente dividirão o lucro meio a meio. Mas, e se uma camada for muito melhor que a outra, ou se uma camada for muito mais difícil de fazer que a outra, ou se somente um padeiro se interessar em encontrar a pessoa para comprar o bolo, ou qualquer número de outras variáveis desiguais ocorrer na fabricação do bolo? Os benefícios devem ainda ser divididos igualmente entre os dois padeiros? A resolução dessas questões se encaixa no conceito da justiça distributiva. Então o professor von Platz destaca que, apesar de ser fácil pensar que Robin Hood existe em uma terra de justiça distributiva, ele realmente não existe assim. Em vez disso, ele existe e funciona adjacente a esse conceito. Onde Robin Hood está realmente envolvido, é no que chamamos de justiça corretiva. Ele age corrigindo um resultado falho, em vez de lidar com o sistema em si. Então, feita essa introdução, vamos conhecer um pouco mais sobre a lenda de Robin Hood. Por séculos, as histórias dessa justiça vigilante persistiram de alguma forma. As implicações da filosofia de Robin Hood são bastante óbvias. Ele saqueará os ricos e depois doará esses bens roubados para pessoas necessitadas. Mas essa ação tem implicações complexas em tópicos como moralidade, justiça, e a ideia de bondade. Isso se torna ainda mais complexo quando examinamos as histórias de Robin Hood. Ele realmente roubava dos ricos para dar aos pobres? Quais condições culturais o levaram a ter isso como um ideal? Robin Hood foi uma pessoa real? Vamos responder a todas essas perguntas, é claro. Mas primeiro você precisa de algum conhecimento básico no contexto que cercava Robin Hood em sua época. Ricardo Coração de Leão era um rei justo e respeitável, enquanto governava as terras da Inglaterra. Na época, a Inglaterra participava das Cruzadas.
As cruzadas eram expedições religiosas e militares, cujo principal objetivo era resgatar a Terra Santa, que estava sob o domínio islâmico para os cristãos. Ao participar em uma dessas cruzadas, ele é capturado pelos inimigos. Na ausência de Ricardo, seu irmão João usurpa o trono e constrói um sistema corrupto, que enriquece a si próprio de forma injusta e desonesta, e enriquece também seus associados. Esta é a configuração filosófica das aventuras de Robin Hood. Um sistema injusto que castiga os fracos e recompensa os corruptos. Robin Hood não busca corrigir erros individuais, exigir reparações por injustiças passadas, ou resistir conscientemente a um regime dado. Ele faz essas coisas como efeitos colaterais de sua missão principal, mas essas coisas não são em si os objetivos de Robin Hood, nem são como ele justifica seu banditismo. Em vez disso, Robin comete crimes tentando corrigir os efeitos de um sistema corrupto. Robin Hood acredita que há na verdade duas situações a serem corrigidas. A primeira é como consertar um sistema quebrado, e a segunda, como lidar com os efeitos desse sistema quebrado. Ele está quase exclusivamente interessado nesta segunda situação. Corrigir os efeitos do sistema corrupto e quebrado. Novamente, Robin não busca mudar o sistema em si, mas através de sua filosofia, ele procura corrigir seus efeitos injustos. Essencialmente, ele oferece um curativo, e o conceito de um curativo muitas vezes é olhado com desdém ou de forma diminutiva. Mas curativos são importantes. Se você está sangrando, precisa curar sua ferida. Não quer que o sangue continue a derramar. Robin Hood assume essa posição com orgulho, de que as injustiças distributivas não são resolvidas apenas por um novo sistema, mas são elas mesmas injustas e, portanto, precisam ser corrigidas. Robin Hood não acredita que o sistema seja totalmente irrelevante. Afinal, ele abandona sua vida de fora da lei quando o rei Ricardo retorna. Isso indica que Robin acredita que roubo, sequestro e até mesmo assassinato são inaceitáveis dentro de um sistema justo e, portanto, validados pela existência de um sistema injusto. Essencialmente, Robin Hood acredita que dois erros podem sim formar um acerto. No entanto, no final das contas, Robin Hood é motivado principalmente pelos efeitos desse sistema injusto. Esta é uma perspectiva interessante. Hoje, muitas pessoas concordam que, globalmente ou apenas na América, o poder, a oportunidade e a riqueza não são distribuídos igualmente. Mas ainda há uma grande discordância sobre encontrar uma solução para essa distribuição desigual, e por que devemos nos importar com essas desigualdades. E se nos importarmos, como devemos corrigi-las? Para isso, existem possibilidades infinitas. Robin Hood argumentaria que essas discordâncias são irrelevantes, e que, na verdade, os efeitos de um sistema injusto estão em vigor, e devem ser abordados e corrigidos, independentemente desse sistema em si. Claro, Robin Hood teria sua parcela de detratores, de pessoas que discordam de suas ideias. Muitas pessoas dirão que a desigualdade é resultado de esforços e escolhas individuais, da sorte, da tecnologia e de uma série de outras coisas. Essas mesmas pessoas podem dizer que a maioria dos pobres na Inglaterra medieval, ou hoje, não é pobre por causa de injustiças passadas, ou de um sistema injusto, mas por causa dessas escolhas, sorte, etc. Assim, tirar dos ricos e simplesmente dar aos pobres, é que é de fato uma grande injustiça. Pois sem um critério minucioso, você pode retirar daqueles que não enriqueceram por alguma grande injustiça, e dar aos pobres que não foram afetados negativamente, e portanto, não merecem essa caridade. Mas Robin Hood basicamente diria: não me importo. Ele argumentaria que tirar dos ricos e dar aos pobres ainda corrige os efeitos de desigualdades passadas, mesmo que tire de pessoas cujas condições materiais não existem como consequência dessas desigualdades passadas. Contanto que tirar dos ricos e dar aos pobres corrige os efeitos da injustiça distributiva, Robin Hood acredita que é legítimo. Além disso, Robin Hood nunca indicou que acreditava que os recursos deveriam ser distribuídos de acordo com o mérito. Novamente, ele está apenas preocupado com o efeito distributivo, não com a mecânica da distribuição em si. Dessa forma, há algo que agride na filosofia de Robin Hood. Na verdade, tudo isso se baseia em um conceito muito mais alto do que a redistribuição de bens.
que é o conceito de moralidade. E, de fato, a filosofia de Robin Hood tem implicações significativas no conceito de certo versus errado. Claro, qualquer pessoa que filosofou sobre qualquer coisa, pensou sobre a moralidade. O que é certo, o que é errado, como determinamos essas respostas? Mas eu acho que o conceito filosófico mais imediatamente relevante aqui é o utilitarismo. A ideia central do utilitarismo é que as ações são certas ou erradas, com base inteiramente em seus efeitos finais, não nas ações em si. Os utilitaristas argumentam que devemos simplesmente tornar a vida melhor para o maior número possível de pessoas. Essa filosofia rejeita códigos morais baseados em religião ou tradição. Em vez disso, a moralidade e a justiça podem ser medidas pelos impactos positivos que uma ação tem em seres humanos ou não humanos. Claro, podemos então perguntar: o que é bom? O que é um impacto positivo? Esta é uma discussão que poderia se estender indefinidamente. Então precisamos traçar uma linha em algum lugar. Para os fins deste vídeo, a bondade será aquilo que afeta positivamente a felicidade de um indivíduo. Robin Hood acredita que, ao roubar dos ricos e redistribuir esses bens aos pobres, ele pode impactar material e positivamente um número maior de pessoas, do que se ele não roubasse. Portanto, ele é um utilitarista. Essa posição é tanto defensável quanto discutível. Em teoria, se todos agissem de acordo com o utilitarismo, a humanidade maximizaria sua capacidade de produzir efeitos positivos. Cada pessoa faz o máximo de bem que pode, e então, a humanidade como um todo, está fazendo todo o bem que poderia fazer potencialmente. Os códigos morais tradicionais identificam os próprios atos como certos ou errados, independentemente do contexto. Os 10 mandamentos, por exemplo, nos diz que não matarás, independente de contexto. O filósofo Immanuel Kant era conhecido, entre outras coisas, pela crença de que mentir é errado, não importa o que, nem o porquê. No entanto, há muitos exemplos onde se mata para prevenir a morte de muitos, o que deixa o conceito de Kant sem espaço para argumentação no sentido de mentir para salvar vidas ou prevenir sofrimento. O utilitarismo e Robin Hood resolvem esse problema, reconhecendo que os efeitos de uma ação supostamente imoral são realmente determinados pelo contexto dessa ação. A moralidade é geralmente aceita como um tópico amplamente subjetivo, mas ao encontrar um ponto final para as ações e examinar apenas os efeitos líquidos, Robin Hood transforma a moralidade em algo muito mais objetivo. Você pode determinar se um ato está certo ou errado, com base inteiramente em seu resultado final, quantificando a quantidade de bondade que um ato cria. A moralidade se torna bastante simples. Infelizmente, a perspectiva de Robin Hood não é de todo infalível. Por um lado, a filosofia de Robin Hood implica que atos que todos concordaríamos serem errados podem ser permitidos. Veja 3 bons exemplos disso. Se um juiz pudesse evitar tumultos que tivessem muitas mortes, simplesmente executando uma pessoa inocente, os utilitaristas concordariam em ter o juiz condenando e executando aquele homem inocente. Outro exemplo. Se um médico pudesse salvar 5 pessoas da morte, matando uma pessoa inocente e colhendo seus órgãos, o utilitarismo de Robin Hood implica que o médico deveria de fato matar essa pessoa inocente. Mais outro exemplo. Se uma pessoa fizer uma promessa a alguém, mas puder quebrar essa promessa e fazer 2 outras pessoas muito felizes, o utilitarismo de Robin Hood novamente implica que a pessoa deveria voltar atrás em sua palavra. Com lógica semelhante, podemos começar a encontrar falhas nas ideias de Robin Hood. Ele não deveria roubar também da classe média para alimentar os pobres? Isso teoricamente criaria mais felicidade no mundo, mesmo que um pequeno número de cidadãos da classe média tenha que ser sacrificado. O utilitarismo de Robin Hood também erra na questão da ética e da confiança. Se as pessoas estiverem vinculadas a agir com base apenas nos efeitos líquidos, em vez das ações em si, ninguém está realmente obrigado a nenhum padrão previsível de ética. Quem sabe como um juiz decidirá em um caso? Políticos também se tornariam totalmente imprevisíveis. De repente, a vida moral de uma sociedade pode facilmente permitir trapaças, roubos e mentiras, para ter uma ordem social funcional.
A sociedade com certeza precisa de algum grau de confiança e previsibilidade no comportamento uns dos outros. Críticos do utilitarismo também dizem que a filosofia coloca muita expectativa no indivíduo. Se todos realmente aderissem a esse código moral, teríamos que analisar cada ação até um ponto que é basicamente insustentável. Deveríamos realmente comprar um casaco novo? Você poderia doar esse dinheiro e criar mais bem em uma nação empobrecida. Deveríamos realmente comer quando estamos apenas com fome? Afinal, poderíamos comprar comida para pessoas que estão realmente passando fome. Em suma, as implicações morais de Robin Hood não são tão simples, e existem argumentos fortes a favor e contra. Mesmo eu, alguém que geralmente concorda com Robin Hood, posso reconhecer que nenhum código moral, incluindo o de Robin, será totalmente sem falhas. O fato é que Robin Hood e sua lenda foi reduzido a simplesmente roubar dos ricos e dar aos pobres, que é algo no mínimo bobo. E na verdade, segundo os historiadores, nunca na tradição original, Robin Hood fez isso. Ao seguir por este caminho, e tentar entender Robin Hood, os tempos que forjaram a lenda, e a questão de sua existência como uma figura histórica real, podemos aprimorar nossa compreensão para além de roubar dos ricos e dar aos pobres. Houve muitas investigações sobre Robin Hood como personagem real, se existiu realmente ou não, ou se é apenas um personagem ficcional, e se suas histórias também não passem de histórias ficcionais. Para este vídeo, vou recorrer ao trabalho bem fundamentado de Leslie Cott e Chaim Seglin. Vamos começar pesquisando pelo nome Robin Hood. Essa pesquisa se mostrou inútil, pois o nome Robin Hood é basicamente sem sentido. A Inglaterra medieval nos oferece uma ampla variedade de pessoas reais com o nome Robin Hood. Na época, era um nome genérico, um apelido atribuído a criminosos anônimos. Pense na versão fora da lei de João Ninguém. Além disso, o nome Robin e o nome Hood, ambos separadamente, eram nomes bastante comuns. Além disso, é difícil dizer se o nome foi atribuído a criminosos por causa das histórias de Robin Hood, ou se o personagem ganhou seu nome porque foi atribuído a criminosos. No entanto, se considerarmos o nome Robin Hood como um nome e sobrenome, descobrimos algo interessante. Entre os anos de 1265 e 1322, esse sobrenome não aparece em cidades como Nottingham e Yorkshire, ambos são lugares que geralmente servem como cenários para as histórias de Robin Hood. Continuando a pesquisa, com o sobrenome Robin Hood, descobrimos que há uma associação distinta com o crime. Alexander Robin Hood era um ladrão, Robert Robin Hood, assim como John Robin Hood, era um assassino. Existem vários desses Robin Hoods ou Robert Hoods que eram criminosos na Inglaterra dos séculos 13 e 14. Mas, uma vez que as fábulas de Robin Hood provavelmente estavam bem estabelecidas nesse ponto, não podemos realmente dizer que Robin Hood, como personagem, foi nomeado após algum desses homens. De certa forma, o nome Robin Hood nos diz muito pouco sobre Robin Hood. Chegamos a um ponto turvo, confuso e muito inconclusivo em nosso conhecimento. Outro ponto que podemos olhar é para o traje de Robin Hood como o conhecemos hoje. Mas, como os estudiosos apontam, sua aparência icônica foi realmente apropriada na Inglaterra do século XV. Os impressores de livros, basicamente usavam qualquer imagem que tivessem por aí para ilustrar uma história, fosse apropriada ou não para a obra. Este era o método mais econômico de produzir obras ilustradas. É nesse método que encontramos a primeira imagem de Robin Hood. Essa imagem vem de uma edição dos Contos de Canterbury de Chaucer, em uma história que decididamente não é sobre Robin Hood. A imagem é usada para retratar um servo do campo. Ela mostra um homem adulto montado a cavalo, vestindo uma túnica, botas de equitação e um chapéu de abas largas apontado para trás. Ele também está vestindo uma capa, que o texto acompanhante nos diz ser verde. Na época, uma capa verde era um traje padrão para guardas florestais e caçadores. E foi essa mesma imagem, posteriormente aplicada como uma ilustração de Robin Hood no ano de 1495, bem depois de as histórias terem se originado. Então, enquanto academicamente interessantes, o nome e a aparência de Robin Hood revelam muito pouco sobre sua existência. Historiadores geralmente concordam que Robin Hood tem suas origens na tradição oral, entre os séculos 12 e 14, mas o título, Xerife de Nottingham, não existia até meados do século XV.
Portanto, parece provável que, quando o papel do xerife foi estabelecido, esse personagem tenha sido inserido nas histórias relatadas anteriormente. Antes disso, há vários candidatos que poderiam ter desempenhado esse papel, mas ao longo da história de Robin Hood, todos esses adversários podem basicamente ser vistos como o mesmo. O inimigo de Robin Hood não é um indivíduo, mas a ideia de uma tributação corrupta, e os efeitos de um sistema judicial corrupto. O papel duradouro de Robin tem sido corrigir esses erros. Ao examinar a localização das fábulas de Robin Hood, também podemos ter uma compreensão mais profunda da Terra e seu lugar na história. É geralmente aceito que Robin Hood tem suas origens no norte das Midlands e no sul de Yorkshire, na Inglaterra. Além disso, ele claramente vem de uma área arborizada ou adjacente a uma floresta. Os cronistas medievais frequentemente se referiam a Silvat, uma espécie de fora da lei, que se escondia em áreas florestadas. As atividades de Robin Hood poderiam ser categorizadas como tal. Sherwood é a área florestada mais famosa associada a Robin Hood e seus homens. Disse que a companhia de Robin Hood tinha cerca de 140 pessoas. Sherwood Forest era simplesmente muito pequena para que essa população de pessoas vivesse e se escondesse. Poderia ser percorrida de norte a sul em menos de um dia. Rastrear 140 pessoas e seu líder, em uma floresta assim, seria uma tarefa verdadeiramente fácil. No entanto, Robin Hood continuava de alguma forma a fugir e se esconder das autoridades. Acadêmicos sugeriram outras localizações para as origens das histórias de Robin Hood, mas estas foram todas inconclusivas. As questões com Robin Hood, mesmo sendo verdadeiramente de algum lugar real, revelam outro aspecto importante. As histórias. Elas são fictícias. Não há motivo para confiar em nenhuma delas, no que diz respeito à floresta ou à localização de Robin Hood. Antigamente, essas histórias não existiam para documentar acontecimentos reais. Seu propósito era muito maior e, agora, séculos depois, eu argumentaria que é igualmente importante. As histórias de Robin Hood não foram escritas para informar. Antes, foram escritas principalmente para entreter. Enquanto agora colocamos um grande peso moral e filosófico nas fábulas populares de outrora, não devemos esquecer seu propósito primário que sempre foi o entretenimento. As pessoas medievais não eram diferentes de nós. Também precisavam de fantasias escapistas para se distrair das realidades difíceis que a vida poderia oferecer. E assim, as histórias de Robin Hood estão cheias de realidade intensificada, violência, ação, comédia, e mais frequentemente do que não, um final feliz. A violência, em particular, era uma pedra angular das histórias de Robin Hood. Embora a violência pareça ter um fascínio infinito para as plateias, geralmente ela se origina de algo específico. Para Robin Hood, isso estava em grande parte ligado à natureza cavaleiresca do período medieval. A cavalaria hoje é frequentemente associada ao comportamento cavaleiresco, mas, neste contexto, refere-se ao Código Cavaleiresco, um código informal de conduta para cavaleiros na era medieval. Os cavaleiros eram praticamente super-heróis. Então esse código se tornou uma espécie de ideal aspiracional também para o povo comum. Isso se manifestava em canções e baladas que frequentemente glorificavam triunfos violentos. Nessas histórias, os cavaleiros realizariam esses atos, e às vezes, morreriam violentamente no processo. Esse fascínio pela violência não existia apenas na ficção. Havia cruzadas na França no século XIII, que agora têm uma reputação bem merecida pela brutalidade. De fato, até o clero estava cativado pelo derramamento de sangue. Um clérigo escreveu sobre uma campanha militar que incluía desmembramentos, apedrejamentos até a morte, e rótulas esmagadas. Nesses escritos, um homem é jogado em alcatrão fervente, enquanto outro tem suas vísceras arrancadas. Essa obsessão continuou no século XIV, especialmente em baladas e poemas. Quando se considera tudo isso, a natureza violenta de muitas histórias de Robin Hood parece bastante apropriada. No entanto, nas histórias e baladas, Robin Hood é cortês e generoso. Ele defende a honra, ou age de uma maneira que as pessoas comuns considerariam honrosa, como um cavaleiro. Ele carrega e usa uma espada quando acha apropriado, sendo também respeitoso com aqueles de classes sociais mais altas.
Em uma de suas histórias, um cavaleiro da alta corte expressa o máximo respeito e admiração por Robin, mesmo que Robin Hood em si não seja motivado por um desejo de mudar algum suposto sistema corrupto. A revolta contra um sistema injusto é o tema mais abrangente nessas histórias. À medida que aprendemos mais e mais sobre a história de Robin Hood e suas implicações culturais, uma pergunta ressoante se apresenta em meio a essa longa lista de paralelos. Robin Hood era real de alguma forma? Houve alguma figura histórica que serviu de inspiração para Robin Hood? A resposta é: Robin Hood não era real, pelo menos no sentido mais literal da palavra. Não houve uma única pessoa chamada Robin Hood, sobre a qual as baladas e histórias são baseadas. No entanto, várias figuras reais de carne e osso foram sugeridas como inspirações para o personagem. Com essas pessoas, nos deparamos com uma questão do ovo ou da galinha. Robin Hood foi iniciado por causa de seus atos, ou seus atos foram incorporados ao mito de Robin Hood? Não há um consenso real entre historiadores. E realmente, acho que não devemos ficar muito presos em atribuir uma pessoa às histórias de Robin Hood. Afinal, essas histórias são muito maiores do que qualquer pessoa. Eu sempre achei a redutibilidade uma coisa ruim. Uma coisa é certa. Não podemos reduzir a lenda de Robin Hood a simplesmente roubar dos ricos e dar aos pobres. O contexto histórico dessas histórias é válido. É interessante e revela o quanto o mundo pouco mudou, desde a Inglaterra medieval. Talvez seja essa simplificação que mantém as histórias vivas por tanto tempo. As histórias de Robin Hood, sem dúvida, parecem tão relevantes quanto sempre puderam ser. Assim, através da simplicidade, e de fato, da redutibilidade, contos folclóricos como Robin Hood podem nos proporcionar rotas permanentes e fáceis para conversas difíceis. Embora esses contos não nos levem diretamente a respostas, ter a conversa é certamente o primeiro passo nessa direção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.